Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Resumo da sua novela Terra Prometida, capítulo de quarta-feira, 10 de abril. O mensageiro de Gibeão se apresenta a Adonisedeque para ter notícias do seu rei. Diz que nem ele nem sua comitiva chegaram em Gibeão. Adonisedeque diz que já tinha dado tempo dele ter voltado à cidade, a não ser que ele mentiu. Mireu conta que Bogotá comprou roupas velhas e sapatos velhos e deve ser para disfarce de sua comitiva. Adonisedeque diz que eles têm que descobrir o que ele está planejando. Zareg e seus conselheiros comemoram e dizem que o plano foi um sucesso. Eles conseguiram enganar os hebreus. Diz que ali não é nem um palácio, mas é melhor do que morrer na ponta da espada deles. E eles dizem que é questão de tempo para ter toda a confiança deles e então começar a planejar para destruí-los. Quemuel acompanha Aruna e Josué até a saída e Samara começa a falar mal dela e diz para ela aproveitar essa felicidade, pois em breve ela vai acabar com ela. Leia diz que chega e que ela não aguenta mais. Que Samara tem que correr atrás de sua felicidade e não ficar pensando na infelicidade dos outros. Samara diz que é hipocrisia, ela nunca gostou de Aruna e agora quer defendê-la, pois não, que faça sozinha e não tente convencê-la disso. Ela olha para Tobias e Tobias diz que para sua mãe que Samara tem razão. Mireu, Abu e Adonisedeque quebram a cabeça tentando descobrir por que Zarek queria roupas velhas e vinhos e pães velhos. Já Zareg diz para Bogotá que ele nem pense em botar em prática a vingança dele agora. Caso ele ataque um hebreu, principalmente um sacerdote, todos eles serão desmascarados. Salmo conta para Raabe que falou com Jéssica, ela negou e pareceu sincera. E ele só tem uma dúvida, que ela sabe quem foi e está defendendo. E eles desconfiam de Mara. E ele diz que elas são amigas e Mara é uma espécie de líder e que amanhã vai ter uma conversa com ela. Raabe agradece e diz que não sabe o que seria de sua vida se Salmo não estivesse com ela e ela estivesse passando por esse problema sozinha. Por isso, cuida de Milá, que está muito mal. Ela diz que quer ficar sós com Deus para orar e agradecer por estar viva. Ele diz do que adianta estar viva daquele jeito. Milá pede que Urias tenha fé, pois diz que se eles tiverem fé, Deus pode tudo, até curá-la. General Abu acha que Zarek foi atacar os hebreus. Adonisedeque disse que isso é uma traição, pois se isso acontecer, ele não vai poder fazer a colisão invencível. Já a princesa disse que o plano pode não ser contra os hebreus e sim contra eles. O rei manda os dois refazer todos os passos que Zarek e sua turma fizeram. A princesa disse que aí não tem boa coisa. No acampamento, os cananeus se prostram aos seus deuses. Pedael chega com Isaac e traz mais roupas de cama para ele. Eles ficam paralisados e um do lado do outro escondendo as estátuas. Pedael vai embora e Zareg diz que eles correram muito perigos e que tem que ser mais discretos. Ireu faz pergunta para Ula e Lina sobre as roupas velhas que Bogotai comprou e diz que o rei está desconfiado. Leia tem pesadelo com Iana e Adara, mandando ela matar Samara, que está amarrada e amordaçada. Quemuel acorda com os gritos dela. Ele a abraça e diz que foi um pesadelo. O dia amanhece e ele pergunta se ela conseguiu pregar no sono depois do pesadelo. Ela diz que demorou, mas o cansaço venceu. Pergunta a Quemuel o que ele mudaria no seu passado. Ele diz que não teria traído ela. Esse é seu maior erro e até hoje todos sofrem, principalmente Aruna. Mas e você, Leia? Pergunta ele. O que mudaria se você pudesse? Ela diz muita coisa. Diz que tomou muitas decisões na qual se arrepende, mas ela não quer falar disso. E se arrepende de ter criado Samara e Tobias com muito mimos. Isso não fez bem para o caráter deles. Não fez mesmo. Aruna fala para Iana que Josué é compreensível e ela está aliviada. Iana diz que achava que Josué pensava igual aos outros e pede desculpas por ter aconselhado Aruna mal. Aruna agradece a Iana por tudo e dá um abraço emocionado. Iana quase a chama de minha filha, se conserta e diz minha amiga. Bogotai vai até a tenda de Eleazar e elogia Finéias. Diz que ele deve dar muito orgulho aos pais. Eleazar fala que Finéias se tornou um homem de valor porque decidiu obedecer a Deus em tudo e ser fiel a ele. Qualquer homem que tomar a mesma decisão se tornará uma pessoa sensata e bem-sucedido. Samara vê Aruna conversando com Iana e fala para Tobias como é irritante. Tobias diz que para eles, porque para a mãezinha de Aruna a conversa deve estar bem agradável, diferente da mãe deles. Ela tem se comportado de um jeito muito estranho com eles. Samara diz que a culpa é de Iana. Esse fato de não poder se vingar dos seus inimigos. Samara diz que agora o melhor é dar um fim em Iana. Além de livrar sua mãe dessa presença desagradável, de quebra ainda deixa Aruna arrasada e pergunta se pode contar com ele. Ele acha uma ótima ideia. Pergunta sobre Zaqueu. Ela pede calma a ele e diz que o alvo deles agora é aquela mulherzinha. Adonisedeque conversa com os reis sobre Zareg e diz que seus homens estão atrás deles
para os matarem. Na tenda de Josué, Zarec pergunta por qual reino ele pretende atacar primeiro. Aruna chega bem na hora e eles mudam de assunto. Ele diz que Josué nem parece ser líder de uma potência como Israel. E Josué diz que o grande líder é Deus. Ele e os hebreus apenas cumprem o que ele manda. Zarec diz que eles ajudarão no que for preciso. Adonisedeque diz que ficará com todo o ouro, prata e moeda quando acabar com os hebreus, mas que os reis podem dividir os prisioneiros. Ele pergunta se tem um acordo. Eles apertam as mãos e diz que juntos acabarão com Josué. Vai sonhando. Laís vai comprar tecido na barraca de Elias, se assusta com o preço e diz que não tem condições de comprar. Ele então dá o corte de tecido para ela e diz que ela pode pagar depois e ainda dá 2 fivelas para ela. Jéssica diz que nunca viu ele dando um desconto tão grande, ainda mais presente. Leia canta e Samara fala de Ana. Leia diz que não quer mais falar disso, pois perdoou Quemuel. É seguir em frente em busca da felicidade. Samara diz que falar é fácil. Leia diz que está disposta a tentar. O perdão não altera o passado, mas ajuda a seguir em frente. Diz que Samara devia seguir o seu exemplo. Ela diz, perdoar Una, nem morta. Rabu acha muito o que Adonisedeque ofereceu para os reis. Ele diz que não vai deixar um hebreu vivo. E o que ele ofereceu para esses 2 cretinos não é nada. Gogotai pede para treinar. No meio do treino, ele para beber água e solta charme para Axa. Com ciúmes, Otiniel pergunta se ele está ali para treinar ou falar gracinha para as mulheres. Salmon sai com Raabe e deixa Zaqueu em seu lugar. Com inveja, Tobias pergunta por que Zaqueu, já que ele é mais experiente. Marquis diz que às vezes não é só a experiência que conta. Leia faz o prato preferido de Quemuel e ele se atrasa. Ela começa a ficar nervosa e Samara diz que tem uma ideia de onde ele esteja. Leia fica louca e diz que se ele estiver traindo ela, ela não sabe do que ela é capaz. Quemuel entra e ela nervosa pergunta onde ele estava. Ele diz que estava recuperando uma ovelha perdida. Ela tenta se acalmar. Mireu fala da taberna e que Ula é uma bela contadora de história. Ele pede que a leve até o palácio, mas o rei quer sair e respirar ar puro. Adonisedeque propõe que os 3 vá até a taberna disfarçados. Na sequência, eles já estão na taberna. Mireu apresenta Ula para Adonisedeque. Ele fica babando pela sua beleza. E Mireu fica com ciúmes. Milá fala para Urias que seu corpo está fraco, mas não a sua fé. E tem certeza que Deus vai olhar por ela. Salmo e Raabe vão até a tenda de Mara e diz que uma mulher pagou o leproso para atacar Milá. E ele desconfia dela. Mara diz que não foi ela, e mesmo que fosse, não teria como eles provarem. E diz que detesta os estrangeiros e que toda a família deveria ir pelo mesmo caminho de Milá. Ela está tendo o que merece. Diz que está dentro da sua tenda e fala o que quiser. Salmo diz que ela não chega aos pés de nenhum dos estrangeiros, pois o que determina uma pessoa não é a origem, e sim o caráter. Com tantas emoções, Raabe chama Salmo e diz que o filho deles está vindo. Feliz, Salmo pergunta se ela aguenta caminhar e vai levá-la até a tenda de Darda.